Olá a todos, daqui a Nini novamente. Há muito tempo que não fazia um vídeo porque estive ocupada a ser feliz. Estive na CCXP e vi o Keanu Reeves e a partir desse momento acho que não preciso fazer mais terapia e acho que estou preparada para ser a mulher que o Keanu acha que eu posso ser, cheia de luz e humildade. E claro, estive a celebrar os golos de Portugal e do Brasil e será que é isto que é felicidade? Porque eu sinto-me realmente feliz. Esta semana foi realmente cheia de energia positiva e cheia de alegria e esperança. E finalmente os brasileiros e portugueses podem encontrar assuntos em comum que ambos só querem que o Ronaldo e o Neymar façam a sua obrigação porque estão fartos de ouvir a treta tanto de um lado como do outro. E vamos ver como é que corre agora a Copa. Vou torcer pelos dois países e vamos aproveitar para fazer o conteúdo que prometi também. Agora que sinto que a minha energia está preparada para isso. Vamos então aos diários da gringa, sobre esta questão da imigração, Portugal-Brasil e tudo mais. Eu acho verdadeiramente fascinante a figura mitológica que Portugal assume aqui no Brasil. É como Portugal fosse um triplex ou um duplex mitológico que foi alugado na cabeça de muitos brasileiros. Brasileiros que são de descendência portuguesa, às vezes, que eu já conversei com eles, ou então brasileiros que querem ir para Portugal, ou então brasileiros que foram lá de férias. Todos eles têm uma imagem diferente de Portugal. Eu já encontrei vários multiversos do mesmo país. Então, já encontrei galera que me falou de Portugal, que é um país excelente, sem corrupção, sem machismo, sem racismo. As pessoas vivem lá muito bem, são muito ricas. E eu, galera, onde é que eu posso encontrar esse Portugal? Eu gostaria de saber. Por outro lado, há quem fale de Portugal também não tão muito negativo. E então eu tento arranjar uma visão equilibrada destes dois mundos. Vamos por partes. Toda a nação tem os seus defeitos e as suas coisas boas. Realmente, Portugal é um país que consegue ser pacífico e pragmático e diplomático. Por outro lado, são estes brandos costumes, como os portugueses gostam de falar, que às vezes eu acho que impedem os portugueses de lutar pelos seus direitos. Eu acho que Portugal às vezes acomoda-se, em vez de lutar, resigna-se, fica resignado, já não questiona, já não luta, simplesmente o povo português acha que abaixa a cabeça e acha que não há solução para as coisas, que sempre foi assim, sempre fomos miseráveis e essa negatividade que às vezes me chateia, porque eu gostava que a gente mudasse muitas coisas no nosso país, porque realmente não está fácil para ninguém. A vida não tem estado fácil para ninguém. Há 3 anos atrás, os meus amigos brasileiros falaram que a mudança para Portugal tinha sido a melhor opção que fizeram, porque conseguiam trabalhar e conseguiam ter um bom poder económico, conseguiam chegar ao final do mês e conseguir poupar e ter algum dinheiro para ir de férias, para passar um fim de semana fora, para ter alguma qualidade de vida que não seja aquela vida de imigrante, que é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e nem ter tempo para respirar. Eu digo assim, normal, uma pessoa imigra para ter um bocado de qualidade de vida, não só para ser escrava do trabalho, pelo menos essa é a minha mentalidade. E então, em tempos recentes, meus amigos brasileiros e portugueses têm-se queixado que o dinheiro não sobra ao fim do mês para nada, já não conseguem fazer aquele pé de meia. E por falar em pé de meia, se realmente quiserem vir para Portugal, vocês têm de ter uma preparação logística e monetária gigante, têm de ter uma boa reserva de grana, têm de ter já mais ou menos um plano. Não podem simplesmente vir para cá e achar que Portugal tem uma estrutura para acolher pessoas aos milhões, porque não tem. Portugal nem tem estrutura para nós portugueses neste momento, na minha opinião. Há uma coisa que não tenho ouvido falar pela parte dos youtubers e tiktokeiros da imigração luso-brasileira, é que Portugal é um país do turismo, continua a ser o maior setor
de emprego e de rendimento do país, e o nosso PIB vem do turismo. Agora, por causa disso, tudo o que é casas no centro, Porto e Lisboa, estão alugadas a turistas. Há um problema enorme. Por exemplo, agora os estudantes em Portugal estão a fazer várias manifestações. Acho muito bem, pessoal, revoltem-se, é isso. A dizer que não têm como pagar apartamentos tão caros, não têm como morar fora do centro das cidades, fora dos polos universitários, digamos, porque está tudo alugado a reformados britânicos do primeiro mundo, que é a galera que vem para Portugal e aluga as melhores casas, os melhores apartamentos, são os turistas do primeiro mundo. Alemães, ingleses, holandeses, e os portugueses queixam-se que agora não há espaço para eles. Então, se não há espaço para os estudantes portugueses, haverá espaço para tudo mais. E também é difícil quando és um jovem na minha faixa etária e queres constituir família e queres ter uma casa com o teu esposo. É muito difícil encontrar um bom apartamento a um preço acessível, com bons acessos, numa zona segura, numa zona boa, tranquila para se viver. Isto é o problema da gentrificação. E acho que aqui o brasileiro não tem bem noção do que é gentrificação, porque vocês têm muito espaço aqui, são cidades grandes, são avenidas espaçosas. Imaginem cidades mais pequenas como o Porto, que é a minha cidade de origem, estarem cheias de turistas e cheias de estrangeiros e não ter espaço para ninguém mais nas casas. Isso causa um bocado de revolta nas pessoas e tem trazido muito esta discussão em Espanha, Grécia e Itália sobre as cidades têm de voltar a ser das pessoas, de certa forma. Mas isto é um problema da Europa, que tem cidades pequenas e antigas e muito bonitas e todo mundo quer estar lá e tem essa ideia romântica da Itália e da Grécia. E depois, para os locais, para nós, eu falo como uma pessoa do Porto, tem sido complicado. Para os estudantes, para os jovens como eu, que gostariam de ter um pedaço de terra para chamar seu. E tem sido complicado. Por isso é que eu falo a muitos brasileiros aqui, a melhor opção seria ir para o interior de Portugal até. Mas o problema do interior de Portugal é que está muito abandonado. Outro problema que Portugal tem, e eu não vejo aqui no Brasil, é um interior muito abandonado. São vilas e aldeias que por vezes têm 5 pessoas e sim, é mais fácil encontrar trabalho lá. Por outro lado, para uma pessoa habituada a um estilo de vida mais cosmopolita, pode ser difícil essa adaptação. Eu acho que quem quer viver em Portugal, até para os próprios portugueses, morar no interior é uma opção interessante e há muitos portugueses que saíram das grandes cidades para morar no interior por causa disso, porque no interior há oferta de emprego, as rendas são mais baratas, mesmo para aqueles que podem trabalhar remotamente, o custo de vida é melhor. Mas nem todas as vilas têm a mesma infraestrutura. Há vilas que têm 5 pessoas e não há acesso a escolas nem a hospitais, mas têm lá fábricas. E então, para alguns casais é complicado fazer essa logística, conseguirem orientar a vida à semana, tendo em conta filhos e escolas e transportes, principalmente se ambos trabalharem. Então não é fácil, mas se tivesse de ir trabalhar para o interior, há sítios que eu apostaria. E eu vou depois escrever na descrição, depois vou deixar as referências todas. Então, Ponte Lima, Valongo, Évora, Braga, Guimarães, a zona ali de Sinfãs também, são sítios que eu acho bastante apelativos porque ainda têm algum dinamismo, apostam na cultura, há atividades para jovens e pessoas de mais idade, não deixam as pessoas isoladas, há sempre coisas interessantes para fazer por ali e se fosse eu, olhava para esses lugares sem dúvida. Agora, as pessoas têm de estar muito bem preparadas porque não é fácil, têm de estudar muito bem as coisas porque eu soube isto da parte de amigos brasileiros que estão lá em Portugal, há muita gente ruim que se aproveita das pessoas, que promete aos brasileiros todo um
paraíso de Portugal que não existe, que dizem sim, temos uma casa para vocês todos, e quando chegam ao local estão num quarto com 10 pessoas. Isto acontece, infelizmente, isto acontece com brasileiros e portugueses. Tanto as vítimas como as pessoas que fazem este esquema. Encontramos, infelizmente, sempre gente que se aproveita do outro, do desespero do outro, que tem um lugar especial no inferno, e espero para vocês tenham isso em consideração antes de tomar uma decisão e que não vão pela palavra de qualquer pessoa, mesmo que seja família, conhecida, amigo de amigo, que não dá para confiar nos tempos que correm. Tem de confiar na pessoa sim, mas ver, perguntar, ir com uma boa reserva financeira, ir com tudo preparado. O melhor mesmo é ir para um Airbnb e tentar fazer a primeira orientação mais ou menos por lá, mas cuidado muito com isso, porque as pessoas não têm a melhor fé, infelizmente. E a partir de lá, acho que o trabalho em fábricas e a tomar conta de idosos continua a ser o mais requisitado, porque, novamente, Portugal é um país extremamente envelhecido, que é outro problema da nação portuguesa. É envelhecido por pessoas como eu, egocêntricas, narcisistas do primeiro mundo ou segundo mundo, vamos ser sinceros, preferem gastar o dinheiro em cachaça e em viagens como eu do que a ter filhos. Então a culpa é minha, desculpa Portugal, a culpa é minha, sem dúvida. Então há muito idoso isolado e parte-me o coração todos os anos a ver reportagens sobre isso, porque as pessoas não têm noção quanto isolado o interior de Portugal às vezes consegue ser, e que as estradas demoram 5 horas a chegar aos sítios, apesar de em teoria ser perto, porque há muito monte a descer e a subir, e as casas não têm acesso e não há hospitais, e os velhinhos estão ali sem receber a visita da família durante anos, e depois os fogos começam e muitos deles perdem as coisas e muitos deles perdem a vida. Há um drama todos os anos com isso, porque a família não quer saber, ou a família não tem também acesso a fundos económicos para ajudar os velhinhos. Eu acho que teria uma solução se algum brasileiro quiser morar com um velhinho no norte de Portugal ou no Alentejo, mas estes velhinhos não conseguem confiar às vezes em pessoas fora da sua aldeia. Eu lembro-me, quer dizer, acontece-me recentemente quando eu vou a alguma aldeia e eu ando por lá, eles olham para mim com um ar muito suspeito. O que é que estás aqui a fazer? Tu não pertences aqui. Por isso imagina, eles não aceitam muitos forasteiros, mas era uma solução. Assim como eu vi um tweet no outro dia a falar dos armazéns e shoppings abandonados em Lisboa que podiam se transformar em albergues para imigrantes, para estudantes, para toda a gente que precisasse de uma casa, porque temos tanta infraestrutura abandonada em Portugal que não se justifica deixar as pessoas assim na rua. E eu sei que há muito brasileiro que agora não consegue voltar para o Brasil, que agora está a morar na rua porque o CEF não se despacha. Porque, novamente, Portugal não tem estrutura para receber assim tanta gente. O CEF está subcarregado. Todo o brasileiro que eu conheço demora uns 6 meses a conseguir uma resposta a um telefonema do CEF. Não tem como, irmãos. Agora, vamos às minhas recomendações finais. Mas não percam a esperança. Mas olhem, isto cá entre nós, não façam o que tiverem a fazer, mas com muita atenção e com muita preparação, digo-vos do fundo do coração. Uma coisa que definitivamente me salvou a vida foi descontextualizar a minha própria nacionalidade e o dinheiro. E eu vou explicar isso melhor e talvez faça vídeos sobre isso também. É assim, eu acho que de uma maneira geral, pelo mundo inteiro, pelo menos pelo nosso hemisfério, não é? Hemisfério da NATO, como eu lhe chamo, com a Europa e a América do Norte, a noção de trabalho das 9 às 5 tornou-se um bocado obsoleta, principalmente depois da pandemia. Aquela noção tradicional que nos foi incutida, a nós portugueses, e acredito a muitos brasileiros também, que tínhamos de ter um trabalho das 9 às 5, chegar a casa, cuidar dos filhos e não aprender mais nada sobre o mundo, tornou-se muito obsoleta. Agora, esta necessidade gigante
de atualização constante, que foi aquilo que as redes sociais e a internet nos trouxeram. Uma pessoa tem sempre a aprender, uma pessoa tem de fazer YouTube, uma pessoa tem de fazer TikTok, uma pessoa tem de aprender chinês, programação, código, tentar sempre um passo à frente. Mas isso é uma consequência do capitalismo, que nos trouxe muitas liberdades económicas, intelectuais e tudo mais, mas que nos exige estar constantemente à procura de algo mais e que é igualmente exaustivo. Às vezes também quero largar esta vida doida do gaming e dos esportes e ir plantar batatas para o norte de Portugal, mas eu sei que isso não é a solução, porque eu sei que nunca estaria satisfeita assim com uma vida dessas. Então, agora fui para outros assuntos. Vamos então. Uma pessoa tem de procurar alguma independência económica, intelectual e espiritual no meio deste caos. E para as gerações que estão confortáveis com a internet, isso, na minha opinião, tornou-se mais fácil, porque há sempre a possibilidade de aprender inglês com o YouTube, com os videojogos. Eu aprendi inglês com videojogos. Podem aprender programação, há sempre um nerd que ensina programação no YouTube. Há cursos disto e daquilo. Agora, se uma pessoa tiver a energia e força de vontade, aprende código, aprende chinês, aprende copy, aprende marketing e publicidade, aprende a montar um negócio de consultoria, há montes de possibilidades. Uma pessoa aí pode saltar do seu contexto social, da sua nacionalidade, da sua cor, do seu género e estar a programar para alguém da China ou estar a programar para alguém da Inglaterra e receber um salário bom, com alguma sorte um salário de primeiro mundo, e então a partir daí consegue fazer uma vida boa, a trabalhar com uns e com outros e pode escolher de onde viver. Isso é a filosofia do nómada digital, uma filosofia que ultimamente eu tenho seguido. Nem todo mundo é nerd, não é? E o emprego digno devia existir para toda a gente, porque agora é legal ser nerd. É cool, é fixe, como se fala em Portugal, ser nerd. Há emprego para os nerds, porque o mundo está cada vez mais capista, mas devia haver emprego e vida digna para todos os mortais, porque nem todos nascemos com essa vocação e está perfeitamente ok, mas essa questão do trabalho das 9 às 5 ainda acho que continua a ser pertinente, porque as pessoas têm que evoluir. Uma pessoa, para sobreviver, tem que ser esperta e tem que saber agarrar as oportunidades, como o brasileiro fala, camarão que dorme ou anda leva, não é? É uma das minhas expressões favoritas por esse motivo. Então, estando em Portugal, se tiverem filhos, ou então mesmo para um indivíduo sozinho, há muitas opções como workshops, cursos, atividades de verão, há bibliotecas, há museus que preparam inúmeras atividades para quem quer aprender coisas. Aliás, Portugal tem falta de mão de obra para trabalhar experiências técnicas, coisas profissionais. Foi-nos incutido que toda a gente tinha de ter um curso e agora falta uma pessoa que saiba montar cabos para instalar televisões ou para instalar coisas no banheiro, para instalar na cozinha. E há sempre muitos cursos nas escolas profissionais e às vezes até nas faculdades de engenharia que oferecem workshops de muitas destas temáticas que uma pessoa pode agarrar. Agora, sendo assim, uma pessoa tem então de tentar ver mais além da minha opinião do que trabalhar das 9 às 5 a servir pratos. Se estão contentes com essa vida, tudo bem, mas eu só estou a informar que há imensas coisas que não se pode fazer. Basta pesquisarem muito bem, até mesmo para nós mulheres. Não pensem que um curso de eletrotecnia não é para vocês, experimentem. Há muita falta em Portugal de gente que sabe apertar uma lâmpada. Ou então que saiba arranjar uma geladeira. Confiem em mim. E eu acho que é excelente para todos. Eu preferia trabalhar a consertar geladeiras do que estar a servir às mesas em Portugal, enquanto o meu chefe português passa a mão na minha bunda. É esta a realidade. Vamos falar sinceras, eu aqui só falo verdades e sou muito sincera com vocês.
Eu preferia estar a arrumar cabos ou então a arranjar qualquer coisa no mecânico do que aturar povo. Mas o povo que vem lá nas oficinas também é chato, vamos ser verdadeiros. É isto onde eu quero chegar. Se querem ir para Portugal, ir para a Europa, tem tanta coisa que podem aprender e fazer do que o óbvio, daquilo que é-vos vendido logo de imediato, de não, anda para Portugal, anda aqui a servir às mesas e vais ter um iPhone 14. Vamos assumir assim. Porque é aquilo que o português faz também. O português, em Portugal, não faz um corno, mas depois, quando vai para a Suíça ou para Luxemburgo, França ou Alemanha, ele vai servir às mesas. E depois fica por ali. Isto é uma questão geral. Foi-nos incutido um bocado para ser imigrante, só aqueles espaços ali estão acessíveis a nós e não é verdade. Há tanta coisa que se pode fazer ainda e há tantos cursos. Eu fui para a Alemanha e fui estudar. Eu fui fazer estágio, eu fui estudar alemão, eu fui estudar tudo que eu conseguia relevante à minha área de marketing, publicidade, design, gaming. Não fui com aquela mentalidade de eu sou portuguesa, portanto eu nunca vou conseguir chegar a nenhum lado porque o meu destino é só limpar sanitas lá na Alemanha. Não, eu pensei que o meu destino era maior que o meu quintal, eu acreditei nisso no fundo do coração. Porque eu sei que o problema das pessoas não é serem burras, não é ser preguiçosas. Eu sei, muitas vezes é confiança. É falarem, às vezes, eu não sei se consigo falar alemão, eu não sei se consigo aprender programação. Eu também não consigo programação. Eu tentei, mas gostaria. E é isso, vocês têm que acreditar que conseguem. Lá está, descontextualizar que nós merecemos menos porque somos portugueses ou brasileiros. Esqueçam, vamos abrir os nossos horizontes, por favor. Hoje ficamos por aqui, boa sorte com a Copa, boa sorte com o Neymar, boa sorte com o Ronaldo, para mim, boa sorte com a farofa da GK, estamos a amar, boa sorte com tudo, boa sorte com esses planos. Depois, eu vou ler o vosso feedback e posso aprofundar estes assuntos e posso continuar a dar a minha opinião sobre coisas e pronto, obrigada por estarem aqui, façam like e subscribe, beijinho, tchau!